Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no Canal 9. O poder da Palavra de Deus na sua casa. Estamos falando dessa certeza que temos que é o nosso Senhor, da esperança viva, do nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, através do livro de Salmos. E quantos salmos são preciosos? Na verdade, toda a Bíblia é preciosa. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E nós nos alegramos em conhecer essas verdades. Hoje, vamos continuar no Salmo capítulo 21, onde nós vamos falar do cântico depois da batalha. No programa anterior, falamos do cântico antes da batalha. Agora nós vamos falar do cântico depois da batalha. Muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Muitas pessoas, às vezes têm a sua vida em direções infinitas aí, acabam se dando mal porque eles não sabem começar e terminar as coisas. Com donos aí, homens, que mantêm a sua casa, que são ali o sustento da sua casa, às vezes acabam com a harmonia do lar porque eles não sabem focar em fazer aquilo que é devido primeiro. Eles acabam fazendo várias e várias coisas, entrando em vários e vários negócios e, apesar às vezes de começar bem, terminam mal. Quantas histórias aí nós temos de empresários que começaram não tendo nada, não tinha nem sequer esperança, mas ele lutou contra a esperança, ele batalhou, ele suou, ergueu ali um lugar onde ele poderia tirar o seu sustento. Aquilo ali começou a ir bem, muito bem, mas de repente, por receber tantas coisas, por estar ali, às vezes recebendo muito dinheiro, ele se perde no caminho e acaba sendo destruído pela sua cobiça, pela sua arrogância e volta ao estado inicial, onde não tinha nada. Porque ele não sabe começar e não sabe terminar. Ele não sabe manter um ritmo aonde o próprio Senhor possa nos abençoar. O Senhor nos disse que do suor do nosso rosto a gente ia comer o pão. Então nós temos que entender isso. No Salmo capítulo 21, depois da batalha enfrentada ali pelo povo de Deus contra todos os povos que se levantaram contra, eles vão então trazer um princípio para as pessoas permanecerem na confiança do Senhor. Não é só porque eu fui curado de uma doença que eu vou poder fazer tudo o que eu quero de novo. Não é só porque eu passei por um momento difícil, de quase morte, mas agora eu estou bem, agora eu vou aproveitar e fazer tudo o que eu não podia. Não é bem assim. A gente tem que entender. Quantos acidentes não acontecem aí logo depois de um acidente? A pessoa não deveria passar por ali, passa, o carro pega, muitas pessoas também não deveriam estar ali, começam a filmar e vem outro e por atrás acaba acontecendo outro acidente. Porque as pessoas não estão focadas, não estão olhando para aquilo que é correto de se fazer. O Salmo 21 começa então a dizer o seguinte: o rei se alegra em tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Então, o povo se alegra por causa do Senhor. A gente não pode perder nunca isso. Por mais que aconteça na nossa vida tudo de bom ou tudo às vezes até ruim, nós não podemos esquecer que Deus é a nossa alegria. Não podemos sair desse fundamento, não podemos sair desse princípio, porque senão acabamos indo para o lado errado. O povo de Deus poderia ser tentado ali. Não, vencemos essa batalha porque nós temos guerreiros fortes, capazes, porque a gente pode, nós somos o cara e tal. Não, quem é tudo sobre todos é o nosso Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que Ele dá, pelas vitórias que Ele dá. Nós temos que ter isso em mente. Não podemos esquecer que é Ele que nos dá a vitória. Versículo 2. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Aí, muitas Bíblias têm aí pausa. Por quê? Nós temos que entender o que isso quer dizer. Ele concede o desejo do coração, mas não é qualquer desejo do nosso coração. Se é algo ilícito, algo que não é conforme a sua palavra, conforme os seus princípios, Ele não vai conceder. Ele só vai fazer a sua vontade. Por isso o nosso coração tem que estar alinhado ao coração dele. Por isso o nosso coração tem que estar alinhado à sua palavra, à sua verdade. Por isso tem essa pausa para a gente pensar aqui, Ele concede, sim, o desejo do coração daqueles que o buscam. Lembra do Salmo 1?
nos outros que a gente já leu aqui, existe um princípio de verdade, de justiça. Versículo 3. Tu o recebeste com ricas bênçãos, e a sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Naquele tempo, né, os reis usavam uma coroa, e alguns deles usavam lá uma coroa que era o ouro puro, né? E muitas pessoas cobiçavam aquilo ali. Muitas pessoas olhavam para aquilo ali como um sinal, né, de imponência, algo poderoso, né? Mas a nossa coroa, aquilo que está sobre nossa cabeça é a vontade de Deus. Nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas. Ele que coloca. Se Ele quiser colocar uma coroa sobre nossa cabeça, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Mas a nossa esperança vai continuar nele. A nossa vida vai continuar nele, não nas coisas desse mundo. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Olha que interessante. Qual foi o pedido do coração dessa pessoa? O Senhor nos dá vida. E Ele deu vida e vida com abundância. Olha que interessante, se a gente pensar lá no Novo Testamento, o versículo que vai nos dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Olha que interessante. O Senhor nos dá vida e vida duradoura. Nós temos que colocar a nossa confiança nele. Versículo 5. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Nós começamos a entender que esse salmo fala para um momento ali que eles estão vivendo, Davi está vivendo ali, mas nós também podemos enxergar aqui, né, um salmo messiânico, onde ele vai falar sobre Cristo e a sua vitória também. Ele o cobriste de honra, de glória, de esplendor e majestade. Quem que era coberto dessa maneira? Né? Quem foi coberto dessa maneira? Quem que foi exaltado sobre o céu, sobre todo nome, né, que se possa nomear nos céus e na terra? Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para este salmo, podemos ver que o Senhor nos dá a vitória porque confiamos nele. E é Ele que venceu por nós. Ele que deu a sua vida por nós. Não fomos nós simplesmente que fomos ali. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas foi Ele que fez, pela graça, pela misericórdia dele. E isso é maravilhoso. Versículo 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Fidelidade do Senhor, amor leal, amor fiel que o Senhor tem pelos que são seus, aqueles que vivem a sua palavra. Que você possa viver a palavra do Senhor dessa maneira, que você possa estar confiando, sabendo que Cristo Jesus já venceu por nós e nos deu vida, nós já temos vitória. Mas pastor, e se eu sofrer e passar por tudo isso? Tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, a nossa vida já está escondida nele, a nossa vida já está escondida eternamente nele. Isso é maravilhoso, meu irmão. Por isso, reflita um pouquinho naquilo que você está ouvindo, pense aí um pouquinho, ouça essa canção, Deus vai falar com você grandemente e já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não
de Jesus. Em nome de Jesus. De Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso e nós podemos confiar. E agora a gente volta com a segunda parte dessa mensagem, aonde nós vamos olhar aqui para os versículos 8 ao 13, aonde ele vai nos ensinar grandes coisas sobre o poder do rei, o poder desse rei que nos guarda, que ele unge aquele que vive para ele. Olha o que diz o versículo 8: tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará com fogo e os consumirá. Nosso Deus é que vence as batalhas. A nossa confiança tem que estar nele e temos que viver ele. Como disse, esse salmo também pode ser considerado como um salmo messiânico, e aqui ele também está falando nesse sentido que quando Jesus voltar, Jesus já venceu. Ele na cruz diz: está consumado. Tudo que tinha que ser feito para a nossa salvação, para a redenção da humanidade foi feito. E ele venceu, está sentado hoje à direita de Deus Pai, e ele vai voltar. Quando voltar, vai acontecer tudo isso. Ele vai colocar os seus inimigos na sua mão e vai então atingir todos os que odeiam. No dia que te manifestar, farás deles uma fornalha ardente. A sua ira, olha como diz o 9, a sua ira, o Senhor os devorará. Na sua ira, um fogo os consumirá. Ele trará a redenção, ele trará o juízo, porque ele é justo juiz. Ele é bom, ele é amor, ele é justiça, ele é o nosso Deus. Por isso nós confiamos nele. E o salmista continua dizendo: acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Olha que interessante. Por mais que tentam nos afastar do Senhor, com tantas e tantas coisas, até mesmo dentro da igreja, com shows, movimentos e coisas que às vezes só afastam as pessoas de Cristo. Não, tem lugares que nem sequer leem mais as Bíblias, né? Tem lugares que não se carregam mais. Não, pastor, usa na Bíblia não. Tem lugar que não usa mais, usam reflexões de grandes filósofos aí da história antiga e atual, mas não usam mais a palavra, né? Estão ali simplesmente para enganar o povo, trazer mentiras, promessas vãs, né? E o povo é enganado também porque gosta disso, não coloca sua confiança no Senhor, não entende, não compreende a sua palavra, não quer saber de estudar, de ler, de simplesmente conhecer o que está escrito, o que Deus se revelou a nós, como que Ele revelou, de qual a forma que Ele pede. Já falei com todos aqui sobre Isaías capítulo 1, como que Deus ele rejeita a adoração de um povo. E olha que aquele povo era o povo de Deus, né? Fazia tudo o que foi pedido em Levítico, em Deuteronômio, ali nos livros da lei. Eles estavam fazendo, mas Deus diz: quem disse que eu pedi para vocês fazerem isso? Quem disse que eu pedi vocês trazerem alguma coisa para mim? Para mim isso aí, essa adoração de vocês é repugnante, né? Não quero. Deus, Ele olha para o seu povo com amor, sim, mas para aqueles que se afastam dele, né? Para aqueles que buscam tramar o mal, é como está aqui, ó: acabarás com a geração deles na terra. Versículo 11: embora tramem o mal contra ti, façam planos perversos, nada conseguirão. Olha o que diz o versículo 12: pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Como um arqueiro, quando ele apontar a sua flecha ali, o arco para os seus inimigos, eles correrão de medo. Como já disse, quando Deus se levanta no meio do seu povo, tudo que é impiedade treme e se ajoelha, porque Deus se levantou pelos seus. Nós temos que colocar a nossa confiança nele. A batalha será vencida por ele. Como ela já foi vencida, nós adoramos a Ele, não colocamos nenhuma outra adoração no lugar dele, não, porque Ele venceu por nós, Ele nos deu vida e nós celebramos a Ele. Olha o versículo 13: sê exaltado, Senhor, na tua força,
cantaremos e louvaremos o teu poder. Quando acabar todo esse movimento, né, desse vírus, não somente aqui na cidade, no estado, no país e no mundo, nós vamos cantar e louvar o poder do nosso Deus. É Ele que vence as batalhas. Não, pastor, os médicos lá viram o remédio, o tratamento, a vacina, sim, mas Deus permitiu. Ele permitiu. Mas Ele permitiu essa doença também? Sim, Ele permitiu. E só vai até onde Ele permitiu. E é nisso que nós devemos confiar. É nisso que nós temos que ter certeza, né? Isso aconteceu, mas Deus não saiu do seu trono. Mas Deus continua governando do seu alto e sublime trono. Ele não será pego, né, surpreendido, ele não vai ser surpreendido, ele não será ali tomado de desespero. Pelo contrário, Ele é Senhor. O que nós devemos fazer é clamar a Ele. Vencemos essa batalha por Ele. Qualquer outra que se virá. Quantas nos já vieram? A história da humanidade nos mostra isso. Quantas batalhas nos já houve no nosso meio? O que o homem nos já fez pela sua arrogância e o seu egoísmo. As guerras que a gente já viu, tantas outras coisas. Mas o Senhor, Ele venceu. E Ele demonstrou o seu amor leal. E nele podemos confiar. Quando você vencer a batalha, faça como o povo aqui e como Davi fez aqui. Exalte ao Senhor. Não deixe se dominar pela tentação da arrogância, do egoísmo, de achar que foi você mesmo que fez. Não, o Senhor que fez. E por isso nós celebramos a Ele com alegria, porque Ele é o nosso Deus. Que essa confiança possa existir no seu coração, que essa confiança possa ter sobre sua casa. Se você ainda não tem, aceite como Senhor e Salvador, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, vai levar todo o seu povo. Que o Senhor te abençoe e não perca os nossos próximos programas. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.